A questão do preço dos combustíveis está gerando uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Muita gente ainda não entendeu que o Bolsonaro reduziu os impostos da gasolina ano passado para tentar dar a impressão para a população de que os combustíveis teriam baixado o preço. Isso para a campanha eleitoral. Mas dadas as circunstâncias do nosso país, esses impostos teriam que voltar em algum momento. E esse momento tem que ser mais ou menos agora. Só que o presidente Lula está tentando uma estratégia para não ter que tomar para si essa impopularidade de aumentar os preços dos combustíveis através dessa questão tributária. Então ontem nós tivemos um debate do Fernando Haddad, que quer o retorno dos impostos, afinal de contas ele precisa desses impostos para fazer o ministério dele funcionar, e também do senador Jean, que não pode simplesmente abaixar os preços dos combustíveis e colocar a Petrobras tendo prejuízos na entrega desses combustíveis. Então agora o Lula precisa trabalhar a questão da política de preços e a retomada da produção interna dos combustíveis para fazer uma transição nessa questão de reduzir os preços dos combustíveis e trazer de volta os impostos de uma forma gradativa. Mas para entender muito bem o que está acontecendo, basta a gente olhar para a questão do preço do diesel. O diesel nunca foi mais barato que a gasolina. O preço dele na bomba era menor, exatamente porque o diesel tinha menores tributos em relação à gasolina. Quando o Bolsonaro tirou os tributos da gasolina, ele não aumentou, ele não abaixou o preço da gasolina. Ele tirou um dinheiro que era investido antes, por exemplo, na saúde e na educação, e colocou esse dinheiro à disposição dos vendedores de combustíveis e dos consumidores. O grande problema é que aqui no Brasil nós temos pobres que defendem a redução de impostos em preços de iates e jatinhos. Assim como nós temos pobres que não têm carro, não compram gasolina, mas defendem desesperadamente a ideia de que a gasolina deva ficar barata, mas não com a redução do preço da gasolina, mas com a retirada dos impostos. Isso vai só sufocando o governo Lula e sufocando também os estados, porque esse dinheiro é extremamente necessário para que os estados continuem funcionando, para que o governo federal continue funcionando. Se o Lula tentar simplesmente retornar os impostos, os bolsonaristas certamente vão fazer uma campanha contra o Lula, falando que o Bolsonaro reduziu o preço da gasolina e o Lula aumentou o preço da gasolina. Então é preciso a transição através da questão da política de preço, que funciona da seguinte maneira: enquanto a Petrobras ficou nas mãos do Temer e do Bolsonaro, o preço dos combustíveis não era ditado por nós brasileiros e nem pelo real, mas pelo dólar e pelos externos, pelos Estados Unidos, por exemplo, que passaram a vender a gasolina para a gente. Incrivelmente, nós temos condição de produzir gasolina e diesel no Brasil, mas nós passamos a mandar o petróleo para fora e comprar a gasolina pronta em dólar, passar o diesel pronto em dólar. Não que a gente não fizesse isso antes, mas a proporção aumentou muito no governo Temer e Bolsonaro. A ideia do Lula é reverter esse estrago, é voltar a decisão sobre o preço do combustível aqui dentro para o Brasil, e também uma decisão do preço do combustível baseada em real. À medida em que o combustível vai abaixando de preço, o Lula tem condição de trazer de volta os tributos sem que os bolsonaristas ataquem o Lula, falando que o Lula estaria aumentando o preço dos combustíveis. Enquanto ele não tiver condições de fazer essa transição segura entre redução de preços da gasolina e retorno dos tributos sobre a gasolina para que o povo não sinta o aumento dos preços, é extremamente arriscado que o Lula tente fazer isso. Por mais que você, que compreende como funciona o sistema tributário e sabe muito bem que essas políticas de preço do Bolsonaro, com redução do preço da gasolina através da retirada dos impostos, está sabotando a saúde brasileira, o risco do Lula tentar retornar esses impostos e ser aí atacado como foram atacados por causa dos tais 20 centavos é muito grande. Então essa política de transição é a mais segura para o momento. Eu queria pedir para você se inscrever aí no canal Leonardo Estopa no YouTube, seguir também o Leonardo Estopa no Facebook e nas demais redes sociais. Compartilhe com seus amigos e até mais.